Essa reunião é para os 2/3, né? Então, o que eu coloco em um terceiro ano é exatamente igual eu coloco no outro, tá? Então, isso vocês não precisam ter dúvida. Vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho a timeline, né? Para vocês se ambientarem. Quem não viu, fica vendo. Estou compartilhando tela aqui. Esse aqui é o questionário. Aqui, olha. Né? Essa aqui, gente, é de um dos terceiros anos, mas tudo que eu posto em um é em outra lá, tá vendo? Eu tenho os 2 terceiros anos, ó. Aí é a mesma coisa. Aqui, ó, desde o primeiro dia, aqui tem, primeiramente, né? Não sei se os professores mostraram para você, o primeiro link aqui, olha, aqui embaixo, é esse negócio aqui, ó, Escola Estadual postou material para vocês. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso a um drive, né? Que tem conteúdos para o ensino médio, né? Tem vídeo aulas, slide. Esse material do Enem aqui, ele é até legal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou tirar um momento só para a gente ficar dando uma olhada por ele, tá? Aquelas videoaulas, né, que passa no YouTube, elas aparecem todas aqui, tem para todas as matérias, tá? Não só a minha, que é geografia, mas tem as outras, né? Então é interessante esse link aqui. Depois, quando vocês puderem, vocês podem dar uma bisolhadinha nele. Aí depois tem aqui aquele primeiro dia que a gente falou sobre o universo, né? Onde que a gente está, que eu gosto de falar muito sobre isso, para a gente falar de geografia é legal a gente saber onde que a gente está no universo primeiro, né? Só para começar, né? Então, seu endereço está aqui, tem aqui as imagens e vídeos que eu postei, né? Está aqui a imagem das galáxias, um mostrando onde que a gente está na Via Láctea, e uns vídeos aqui. Se quiserem assistir depois, fica à vontade. Depois eu coloquei aqui a postagem sobre Guerra Fria. Eu postei. Aqui tem muito mais vídeo do que o que eu passei lá na outra aula, tá? Além da imagem aqui mostrando quais são os países da União Soviética. E um dos principais inimigos, é o principal inimigo, né, dos Estados Unidos na Guerra Fria, né? Que é um conflito ideológico entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Por que eu falo antiga? Porque hoje não existe mais. Aí eu lembro que a gente comentou eu comentei de uns filmes e séries aqui para vocês, aí teve gente que falou assim, professor, coloca no Drive para a gente e compartilha. Aí eu esperei a movimentação do sábado letivo e no domingo eu divulguei um link num Drive onde estava todas as séries que eu mencionei aqui, que são séries que se passam durante a Guerra Fria, né? E é interessante você ver. Por mais que seja uma ficção científica, umas coisas assim que viajam na maionese, mas é legal você ver e entender que aquilo estava dentro do contexto daquela época, que durou até 1989, né? O mundo vivia sobre uma grande tensão. Aí aqui tem todos os episódios, até o filme do Watchmen, tem o filme Rock 4, que eu falei com vocês que o Rock Balboa, o personagem Sylvester Stallone, vai lá e derrota o russo, né? Que a Rússia é que mandava na União Soviética. Derrota lá na terra deles. Essa aqui, ó, a série Chernobyl, que são só 6 episódios, tá? Não tem mais que isso, não tem continuação de série nem nada. Na verdade, não é série, é uma minissérie em 6 episódios. Chernobyl é uma retratação da história real, tá, gente? Que era a usina nuclear de Chernobyl, que era na União Soviética. Aqui conta quais foram os erros que eles tomaram, nas decisões que eles tomaram para construir o reator nuclear, o que levou esse reator nuclear a ter vazamento, como eles contiveram esse reator nuclear, antes deles conterem ele, quantas pessoas morreram pela radiação, né? É bem interessante você ver. E como que a Rússia, a União Soviética, tentou maquiar isso para não parecer uma vergonha internacional, né? Tanto que os russos mesmo, eles odiaram essa série,
né? Eles odiaram. Mas o interessante é que os relatos históricos que estão aqui nessa série são tão assim bem colocados que eram coisas que eu mesmo já sabia que ia rolar algumas coisas ali e de fato aconteceram é, antes de ver a série, né? Coisa que eu já sabia de quando eu estudei, né? E é um prato cheio para vocês assistirem. Tem uma das cidades, né? Voltando aqui na câmera aqui, só para eu não perder a visualização da explicação. Tem uma das cidades, melhor dizendo, até hoje, a área lá do reator de Chernobyl, ela é proibida das pessoas se aproximarem. Não sei se tem um diâmetro de 10 ou 15 quilômetros, então um negócio assim, sabe? Ou mais. Até hoje não se pode ir lá, tá? Só para vocês terem ideia. Porque se você ficar lá mais de uma hora, diz que a radiação pode te afetar. Aí você vira e fala assim, ô, professor, mas que raio de radiação é esse daí? E como é que isso afeta a gente? Ô, gente, a radiação nuclear é um envenenamento que você pega assim no ar através da radiação de proporções inimagináveis. Vamos dizer o seguinte, só para vocês terem ideia do efeito da radiação. Não sei se vocês já ouviram falar disso, se não sabia, fica sabendo agora. Se alguém quiser comentar, tá? A radiação é o seguinte, gente. A radiação dessa nuclear, tá? Se você tinha predisposição a desenvolver um câncer na sua vida, tá? Ele pode ser de esôfago, pode ser de intestino, pode ser de leucemia, né? Que é o câncer de sangue. Seja qual câncer que for, tá? Se você tinha predisposição, e isso era uma coisa que poderia aparecer no seu corpo lá para os 60, 70, 80 anos de idade, se você com 20 anos foi exposto à radiação nuclear, você pode desenvolver aquilo imediatamente. Imediatamente. Só para vocês terem ideia, os bombeiros, que foram os primeiros a chegar para ajudar a conter a radiação nuclear de Chernobyl, eles morreram em exatamente 7 dias. 7 dias. Eles faleceram. Né? Aconteceu tudo quanto é tipo de dor, né? Coisa ruim que pode acontecer no corpo, sofrimento. Foram 7 dias, 24 horas por dia, de dor, sofrimento, com tudo quanto é coisa de ruim podia desenvolver no corpo, desenvolveu no corpo deles, tá? E muito mais. Teve gente lá que sofreu mais ou menos radiação e tudo assim, aí durou tipo 5 anos. Teve gente que durou 10 anos ou 20, mas poderia ter vivido mais. Teve gente que durou 2 anos. Foi muito, isso depende muito do quanto que a pessoa foi bombardeada pela radiação. O que vocês têm que saber é o seguinte: todo mundo que esteve envolvido naquela situação e pisou em Chernobyl para resolver ou não, morreu de algum jeito em poucos anos ou poucos meses. Assim, é um caso absurdo. Agora, um caso muito curioso, mas muito curioso mesmo, né, que isso intrigou os cientistas, depois eles descobriram que é um fenômeno científico que acontece, é o seguinte: mulheres grávidas. O que mulher grávida tem a ver com a exposição de radiação na antiga Chernobyl? Tem a ver o seguinte: o pessoal começou a estranhar que mulheres grávidas não estavam adoecendo, né? Só que aí, quando elas iam... aí teve vários casos, né? De bombeiros que as mulheres deles estavam grávidas, né? Grávidas que moravam lá na cidade, onde teve o vazamento, aquela coisa toda. Teve esse vazamento e os maridos dessas mulheres morreram, né, pela radiação, as pessoas ao redor delas, os vizinhos e elas lá. E todo mundo ficou intrigado. Por que mulher grávida não estava sendo afetada pela radiação?
Por quê? Porque ficou uma questão no ar, né, por um bom tempo. Mas esse tempo acabou quando os nenéns começaram a nascer. Os nenéns começaram a nascer natimortos, né, já mortos antes de nascer mesmo, deformados. Gente, quando eu falo deformado, eu já vi tanta coisa horrível de mutação causada pela radiação que chega a ser inimaginável. Pega um filme de terror e imagina as coisas mais horríveis, né? Eu não vou nem compartilhar a imagem aqui. Se vocês quiserem, vocês procuram saber por conta própria, né? Porque vocês têm acesso à internet e tudo aí, vocês podem procurar saber. Eu nem vou mostrar para depois não falar que o professor Walsh está mostrando coisas horríveis na aula dele, né? Eu vou deixar para quem quiser procurar. Mas, assim, falar eu posso, né? Nenéns que nasceram sem os olhos, né? Assim, tudo liso, sem o rosto, sem capacidade nenhuma de respirar, sem os braços, sem as pernas, ou sem nada, né? Apenas uma espécie de ovo de carne, assim. Horríveis, gente. 6, 7 dedos na mão, 3 olhos, se por um lado não nascia olho. Então, são coisas horríveis, horríveis, né? Inclusive, tem uma lenda, né? Que quem descobriu, engraçado, eu não sabia muito dessa lenda. Eu sabia que tinha lendas, mas não sabia dessa lenda. Que quando eu, na escola que eu dei aula, a gente fez o tema Chernobyl para uma feira de ciências, aí teve um grupo lá que o assunto deles era falar de efeitos da radiação e o pessoal lá. Teve um pessoal que tem história de uma família que se recusou a ir embora lá do local que eles mandaram evacuar, sabe? Era o pai, a mãe e a filha, né? Há relatos que eles morreram em poucos dias ou poucos meses, mas há quem diz que de vez em quando o pessoal entra ali no perímetro, né? Mas igual eu falei com vocês, não pode ficar lá mais que 1 hora, não, porque é perigoso. Até hoje, nós estamos em 2021. Isso aconteceu em 86. Até hoje, o pessoal que entra naquele perímetro ali tem as histórias de gente. Eu não sei se as pessoas sabem da história e ficam impressionadas, né? Mas há relatos que fica aquele tanto de casa e prédio abandonado de onde tinha cidade, certo? É muito mesmo. Tudo ali deserto, né? Imóveis novos, tudo com móveis dentro, né? As pessoas largaram tudo, objetos pessoais, tudo. Aí dizem que essa família viveu ali por muitos anos, e há quem diz que os filhos vivem até hoje, né? Coisa que eu particularmente até duvido, né? Mas que pelo fato deles terem estado lá, a radiação teria afetado eles de uma forma horrível e eles seriam pessoas extremamente deformadas, tá? Com umas partes grandes assim, meio torto. É uma coisa de louco, né? São as histórias que eles contam de Chernobyl. Vamos ver se aparece aqui pelo menos isso para mostrar para vocês. Família Chernobyl. Eles têm um nome. Eu acho que eu já vi uma história assim, em algum vídeo. Eu não sei se foi no canal que você sabe. Isso aqui, ó. Eu acho que quando você sabia, que eu também já assisti. Eu já assisti todas de Chernobyl, é muito interessante, velho. É Aqui, isso ó. mesmo, nossa! Aqui, ó, família radioativa. Aqui, ó, como que eles acham que estaria o pai da família, ó, anos depois. Muito estranho, velho. Nossa, mas coisa horrível, né? É uma pena. E depois disso, muito mais. Oi? Já assistiu Dark? Já. Quer dizer, na verdade, eu não vi os últimos episódios da última temporada, não. Nossa, isso é muito bom, velho. É muito boa. Nossa, É série alemã, né? Mexe com viagem no tempo. Não, é muito interessante. Sim. E Flash, já assistiu? É massa. É legal mesmo. Já assistiu Flash? Hã? Flash, já assistiu? Qual? Flash.
Clécio? Flash. Escreve aí, eu não estou entendendo. Ah, Flash, o super-herói? Assisto. Inclusive, eu sou muito fã do Flash. Aqui. Não, véi. Tudo pra mim, gente. Nossa, eu amo. Perfeito. Isso aqui que ele está em cima, vocês devem estar vendo que parece uma esteira, né? E é uma Aham. esteira mesmo. É o quê? É uma esteira. É É aquela esteira que ele corre, isso, na hora que ele tá. É porque nos quadrinhos, né, o Flash, ele usa a esteira cósmica para viajar no tempo. Pelo seguinte fato, ele consegue viajar no tempo sem a esteira cósmica, tá? Tá, beleza. Eu tô falando isso porque a série não aborda isso, né? Aí que acontece? Nos quadrinhos, eles desenvolveram a esteira cósmica porque a esteira cósmica dá precisão para onde, quando e hora ele pode viajar no tempo, passado, presente e futuro. Entendeu? Porque ele, quando ele viaja sem esteira, ele parece que ele concentra e sai mais ou menos naquele tempo. Mas se ele usar a esteira cósmica, ele consegue chegar exatamente no dia e hora que ele quiser. É por isso que ele usa. Ah, que interessante. Tá certo. Dá até um pouco mais de lógica, né? Porque o Flash é um cientista, né? Aí dá um pouco mais de ciência no negócio. Por mais que seja ficção científica, fica mais interessante, assim, né? E é isso, né? Bacana. Continuando falando aqui da Guerra Fria, né? Do negócio de Chernobyl, aí chegou no momento que chegou, né? Agora, falando dos últimos dias melhor, né? Só finalizando aqui, foi uma vergonha para a Rússia, né? E ao mesmo tempo foi uma demonstração de uma coisa que poucos professores até têm coragem de dizer isso, né? Eu não vejo problema nenhum em falar, que é o seguinte: se por um lado, né, quem viu a série aí deve ter reparado que isso era muito corriqueiro na União Soviética, se por um lado eles esconderam erros na construção do reator RBMK, que era o reator de Chernobyl, se por um lado eles fizeram isso, porque o que mais tinha na Rússia eram profissionais, muitas vezes muito bons até, né? Mas que às vezes eles tinham seu limite. Você sabe quando você consegue, você faz uma coisa, mas você sabe que uma coisa está errada e você não consegue resolver, né? Normalmente a gente admite que esse problema aqui eu não consigo resolver, e não sei o que, não sei o que. O que a Rússia fazia, o governo da União Soviética e o governo russo? Eles davam uma pressão. Se você não dava conta de resolver 100% aquilo ali, você podia ter feito 99%, mas tem uma coisa ali que você não consegue fazer. Nossa, gente, você era oprimido de uma forma, né? Sumiam com você, sua família começava a passar fome. Ai, nossa, era uma coisa de doido, né? Então o pessoal morria de medo de demonstrar seus fracassos. Mesmo porque a Rússia, a última coisa que ela queria, na verdade, não era nem a última coisa, porque quando você fala a última coisa, ainda tem possibilidade, né? A Rússia ela preferia morrer do que pedir ajuda para gente de fora, principalmente se for os Estados Unidos, né? Então, os profissionais eles morriam de medo de falhar. Então, os caras construíram o reator RBMK lá, que é o reator lá do Chernobyl, eles viram que tinha um erro fatal lá, no modo lá de segurança, um troço assim. Mas ele funcionava, né? Só que
se fizesse demais alguma coisa lá de revisão, sei lá, no modo de segurança, era perigoso esse negócio vir à tona. O que os caras fizeram? Eles, com medo de perderem a boca boa deles, né? Da família deles passar fome, deles serem até mortos, né? Eles assumiam com a pessoa, né? Serem até mortos por causa disso. Os caras mentiam. E isso não era uma coisa só lá do pessoal que fazia reator nuclear, não, tá, gente? O que tinha de gente dono de que cuidar, dono não, né? Porque todas as empresas na União Soviética eram do governo. Não tinha nada particular de ninguém, tá? Tudo era estatal, porque eles viviam na sociedade socialista. Nós vamos falar sobre isso, é uma das próximas matérias. Inclusive, uma das matérias mais importantes para vocês saberem no terceiro ano é capitalismo e socialismo. A gente vai falar disso aí. Aí o que acontece? Eles morrendo de medo, né, de diversas áreas, né, na indústria, né, até no exército, todo mundo com medo de falhar, todo mundo cobertava uns errinhos aqui e errinho ali. Só que alguns erros, né, poderiam ser fatais, que foi o caso do reator de Chernobyl. Se por um lado eles foram, pode-se dizer que eles foram negligentes porque pressionam a pessoa, né? E acontecem esses erros. Por um outro lado, eu defendo os russos numa coisa. Para conter o reator nuclear, que isso é uma tragédia que podia afetar o planeta, tá, gente? Um reator nuclear aberto, ele pode emitir radiação que poderia ter acabado com a Europa inteira, tá? Eu não estou exagerando. Vocês podem pesquisar aí em qualquer site, perguntar até a outros colegas professores, perguntar ao professor de história. Isso era um fato que hoje em dia, né? Hoje em dia, no ano de 2021, se a gente ficar refletindo que há 10, 15, 20 anos atrás a gente vivia um momento que, se esses caras errassem de alguma forma, o mundo poderia ter acabado, né? É assustador, é aterrador você pensar que isso poderia ter acontecido. Fora o fato de que a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, se alguém aí assistiu algum desses vídeos aí que eu passei aí, em algum momento deve ter escutado isso, ou pode ter escutado por outras pessoas, que os Estados Unidos e a União Soviética tinham tantas ogivas nucleares, mas tantas ogivas, agora eu estou falando de mísseis nucleares, poder de ataque mesmo, né? Não reator de... Porque os reatores eram para fornecer energia elétrica para a cidade, né? Eu estou falando de bomba nuclear mesmo. Há quem diz que se os Estados Unidos e a União Soviética tivessem realmente brigado, lutado, se um tivesse jogado os mísseis de um em cima do outro, a explosão de um lado e do outro criaria uma nuvem radioativa que iria cobrir o planeta Terra inteiro, tá? E ele cobrir ele todo, e nós poderíamos viver o que nós chamamos de inverno nuclear, tá? E isso poderia ter acabado com a vida na Terra, tá? Em poucos meses ou anos. Professor, mas eu moro aqui no Brasil, cá embaixo, aqui, ó. Eu moro aqui cá embaixo, as pessoas tá tudo aqui em cima. Nada a ver, a nuvem ia acabar com a vida na Terra, gente. Você sabe quem que ia sobreviver à radiação em 5, 10, 15 anos, se alguém pudesse viajar no tempo? Viajar no tempo mesmo, né? Digamos que eu pego meu DeLorean aqui, ó, aí, ó, viajo no tempo e chego lá num mundo onde o holocausto nuclear acabou com o planeta. Eu ia ver um monte de escombro, né? Alguns lugares intactos, vazios, tudo assim. A única coisa que eu ia ver zanzando para um lado e para o outro, você sabe o que é? Barata. Ó, eu não tenho nenhuma barata de borracha para aparecer aqui, não, tá? Eu não gosto de centro. Então, o que ia aparecer eram só esses bichinhos que, não só barata, né? Tem outros insetos, os bichinhos que são resistentes à radioatividade. Só isso, tá? E mesmo assim, com o tempo, eles iam morrer, porque se outras formas de vida acabassem morrendo,
as baratas iam acabar ficando sem alimento, e elas iam se canibalizar, né? Uma ia comer a outra, e chega num ponto que a raça não sobrevive, né? Uma raça que, para sobreviver, ela acaba se canibalizando, gente, ela começa a sofrer defeitos, doenças, por comer da carne da própria raça, e acaba morrendo, né? Isso vale até para nós, tá? Inclusive, eu tô falando assim, claro que isso é muito difícil vocês passarem por situação dessa, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Mas se vocês chegarem num lugar, vocês vê que as pessoas estão em pé e tudo assim, você vê que não tem comida nenhuma ao redor, e você desconfiar que essas pessoas são canibais, é só olhar bem para elas e ver se elas ficam tremendo. Porque ser humano que come carne humana, ele começa a ter problemas nos nervos. Ah, é um troço muito maluco isso, né? Mas voltando ao assunto aqui, os russos, eles escondiam os erros deles, né? E isso fez com que não só a indústria de energia nuclear deles, mas todas as indústrias chegassem num colapso, porque eles morriam de medo de pedir ajuda para os outros. Chegando, falando mais do fim da União Soviética, a gente pode dizer que foi praticamente assim, depois da vergonha que eles passaram sobre Chernobyl. Eu queria comentar, gente, que uma coisa que eu defendo dos russos, né, acaba que eu falo demais, nossa, é o fato de como os russos, né, os funcionários tiveram a determinação para conter o reator, tá? Teve os mineiros, teve os bombeiros. Uma coisa que ninguém pode tirar deles, né, é o fato, nem estou falando mais do governo, eu estou falando do cidadão russo, né, o tipo que eles são, a cultura que eles têm, o que eles fizeram para defender os outros da população deles, porque os russos, gente, por mais que eles tenham um histórico de governantes meio maluco, umas coisas assim que eles têm, o russo, o habitante, né, o nacionalista russo, ele é muito nacionalista, tá? Ele é um cara que defende muita nação, né? Ele é o tipo de pessoa que, por exemplo, se tem um grupo de russo ali e tem um grupo de pessoas de seja lá de onde for, esse cara, ele faz de tudo para proteger os dele, tá? Os russos têm muito disso. Então, depois que a coisa já estava enzebrada mesmo, né? Tinha que arrumar. Então, se não fosse a determinação e os funcionários, né? Os homens russos, né? E mulheres também, serem o que eles são, naquela época, né? Em 1986, sabe-se lá como que resolver isso, né? Se por um lado eles foram negligentes, por um lado eles também negligentes por erros do governo, né? Por um lado, eles também tiveram uma determinação absurda para conter aquilo, que não se sabe se outros países, como o Japão, como os Estados Unidos, teriam pessoas tão determinadas. Talvez o Japão, sim, né? Então, isso é uma coisa assim que vale a pena citar, que os russos, eles têm um nacionalismo muito, muito forte, né? E isso não é muito comum nos dias de hoje. Falando mais especificamente do fim da Guerra Fria, a União Soviética se desmoralizou, né, se desmoronou, né, como um castelo de areia, depois que eles viram que tinha esses erros em Chernobyl. Eles começaram a olhar as outras empresas, né? Descobriram que funcionários estavam encobrindo os erros, eles começaram a investigar. E viram, gente, que até as empresas que falavam no papel que davam lucro lá da União Soviética,
estava tudo afundada. Tudo afundada, né? Tanto que o que fez com que a Rússia não conseguisse mais segurar os países da União Soviética foi a falta de poder econômico. Quando os outros países perceberam que os russos estavam quebrados, falidos, as empresas dele falavam que davam lucro, mas não davam. Tudo falava funcionava bem, na verdade não funcionava, porque o pessoal tinha medo de expor que as coisas não funcionavam direito. Tudo acabou de uma forma que a Rússia se viu quebrada e não conseguiu mais manter os países debaixo de sua asa, digamos assim. Isso fez com que um começasse a sair de um lado ou do outro, e a Rússia ficou assim, perdida, né? Eles não tinham mais poder econômico. Aí, quando a Rússia se viu quebrada, mas quebrada mesmo, foi onde eles não conseguiram segurar nem mais a divisão que eles tinham no Muro de Berlim, né? Essa divisão, gente, foi tão assim... Ou melhor, vamos falar da Rússia quebrada, que tem uma coisa interessante para vocês saberem. A Rússia quebrada, mas quebrada mesmo, assim, ó, imagina você sem dinheiro para pegar um ônibus para ele tomar um sorvete. É desse jeito que eles estavam. Aí eles foram contabilizar as empresas dele, né? Viram que todas as empresas estavam falidas. Aí eles perceberam uma coisa sobre as indústrias. Como é que eles iam tentar sair desse abismo econômico que eles estavam? Prestem bem atenção. Isso aqui é coisa que cai até no Enem, tá? Como que funcionavam as empresas russas? Eu falo todas. Já falei com vocês que todas eram do governo, né? Não tinha uma que era do sonhô da esquina, que era dono da fábrica de sapato. Não. Todas as empresas eram do governo russo, né? Todas. Aí o que acontece? As empresas funcionavam assim. A empresa que estava produzindo camisa, tá? Lembrando que os russos daquela época, tá, gente? Eles viviam com roupas padrões, tá? Cinza e sapato, tá? Não tinha esse negócio de moda, de arrumar cabelo, esses negócios não existiam, não. Imagina, você 40 anos sem arrumar o cabelo, né? Eles eram assim, o governo não deixava eles ter vaidade, então a roupa deles era muito padrão, entendeu? Então, isso, pensar na liberdade que a gente tem hoje, né? Eu estar de boné com o camisa Capitão América, isso, para mim, é a perdição, né? Para as mulheres, então, nem se fala, né? Então, o que acontecia? A empresa está fabricando camisa uma época, durante um tempo fabricava camisa, aí, durante 2 anos, ela fabricava e falou assim, tem muita camisa no mercado da União Soviética agora. O que a gente vai fazer agora? Parece que está faltando sapato. Aí eles começavam a produzir sapato. A indústria mudava toda, tá? As indústrias, elas eram mutáveis. As mesmas indústrias que produziam uma coisa, elas produziam outras coisas, né? Tipo, a empresa que produzia panela, daqui a pouco ela poderia produzir móveis para casa, né? Mesa. Era tudo assim. Só um tipo de indústria que produzia a mesma coisa ininterruptamente e não mudava. Eram as fábricas de armas e munição. Só essas que produziram a mesma coisa por 40 anos continuamente. Só essas, só arma, munição, arma, munição, arma, munição, né? Mas onde que eu quero chegar com isso? Quando a Rússia se viu falida, né, e não conseguiu mais segurar, e onde teve a dissolução, né, o fim da União Soviética, eles queriam recuperar dinheiro, né, porque eles passaram a comprar coisas de outros países, principalmente de agricultura, porque eles não eram autossuficientes. Que, por ironia, né, gente, a Rússia é o país com maior extensão territorial do planeta, né? Vamos ver aqui o mapa da Europa, olha só. Mapa da Europa.
Se você olhar o mapa da Europa aqui, ó, qualquer um, você vai ver que a Rússia... Aqui, ó, tá vendo? Esse amarelão todo aqui é a Rússia, ó. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá vendo? A Rússia, Espanha, França, Reino Unido, Inglaterra, Polônia, Ucrânia, Itália. Esse verde aqui, ó, que parece uma bota, é a Itália. A Rússia é o país com maior extensão territorial do mundo, tá, gente? Porém, a Rússia, ela não tem muitas áreas que dá para ter agricultura, essas coisas, porque como ela está muito ao norte, essas terras aqui, ó, são muito geladas e frias. Então, não dá para plantar e colher as coisas, certo? Então, muita coisa da agricultura eles têm comprado dos países vizinhos, coisa que eles tomavam, né, desses países vizinhos quando eles eram a União Soviética, que eles eram dono desses países tudo aqui ao redor, entendeu? Aí agora que eles estavam sozinhos, eles estavam sem dinheiro para comprar até comida dos vizinhos, o que foi trágico. Mas aí, vamos ao ponto que eu quero chegar. Vocês lembram que eu falei que a única coisa que eles produziram continuamente são armas? Pois é. O que os russos começaram a fazer para arrecadar dinheiro e que fazem até hoje? Olha, gente, a União Soviética se desfez em 1989. 89. Né? 89, 90, por aí. Estamos em 2021. Até hoje, tá? Isso é tema até coisa que vocês podem fazer de redação aí. Até hoje, os russos vendem armas no mercado internacional para tentar recuperar o prejuízo da Guerra Fria. E claro que nos anos 90 isso era mais forte, né? E com o tempo foi acabando, mas ainda se tem. Hoje é possível você comprar containers de armas lacrados, novinhos, até hoje, de armas russas no mercado negro internacional. Até hoje. Por isso que quando você vai ver aí armamento de traficante em favela Rio de Janeiro e tudo assim, você vê os caras tendo uma arma muito famosa dos russos, que é a tal da AK-44. Vamos lá? AK-44 russa. Eu coloquei demais aqui, né? Coloca na Deep Web aí, professor, mostrar nossa como é que compra. Aqui, tá vendo? Olha pra você ver. Uma das armas mais famosas e usadas pelo AK-47, né? Acho que falei errado, tô falando aqui 40. Ah, não, tem a 44, sim. Tá vendo? Tem. Aí que acontece? As armas russas, elas são famosíssimas, né? Por AK-47, 47. Por estarem espalhados no mercado. Tem até um filme aí que chama O Senhor das Armas, né? Com o Nicolas Cage, que ele demonstra como que ele ganhou muito dinheiro traficando armas, e muitas armas eram russas, né? Tem até uma cena dele comprando essas armas de um russo, né? E era muita coisa, era tipo assim, você sabe quando você vende uma coisa, você revende uma coisa, você acha o carregamento de sua vida, que vai te dar muito dinheiro? Pois é, um carregamento, mesmo ele já sendo rico, mas que ia deixar ele mais rico ainda, era um carregamento de arma russa, que eram containers enormes. Claro que o filme é uma história de ficção, mas ela foi inspirada totalmente em casos reais coletados pelo FBI, pela CIA, né? Eu estava lendo, falando sobre o filme. O personagem do Nicolas Cage é fictício, tá? Ele nunca existiu. Mas todos os casos, assim, todas as situações que mostram do Nicolas Cage fazendo o negócio foram baseados em casos que realmente aconteceram. Aí eles adaptaram, tipo assim, para como se fosse o personagem do filme, entendeu? Mas
dá para a gente ter uma noção, né, do que rolava. Aí ele vendia essas armas o quê? Para as milícias lá na África, né? Tinha uns ditador maluco lá, vendia aqui para os criminosos nos Estados Unidos, no México, aqui na América do Sul, Brasil, e por aí vai para terrorista, né? Então vai por aí, né? Gente, eu acho que agora, 10h35, tem outra aula com vocês, né, da professora lá, que eu vi que ela postou lá. Aí, acho que nós encerramos a aula aqui. Aí, aqui no Classroom, eu deixei esse questionário aqui para vocês fazerem, tá? Vocês podem entrar lá, tá igualzinho, ó. Vocês clicam aqui, ó, tá lá o Washington, postou nova atividade. A hora que vocês clicam, vai cair, ó, tem um que já até me entregou, ó lá, tá vendo? O Alex já fez, ele conseguiu fazer. Aí, era ele que estava me chamando mais cedo mesmo, que ele estava com problema, você devolveu porque conseguiu. E tá aqui, olha, tá vendo como é que eu vejo todos vocês? Consigo ver todos vocês aqui. Quem fez, aparece aqui que já me devolveu, olha lá. Alec entregues. Ela tá lá o Alec. Na outra turma é a mesma coisa, tá? A hora que eu clico aqui, aí aparece os alunos. Ó, tem um entregue. O Vitor, da outra turma, também já me entregou, tá vendo? Devolvido. Vocês podem clicar lá, que vai aparecer o questionário. O questionário é exatamente isso aqui, ó. Questões Guerra Fria, né? Vocês colocam o e-mail, nome, turma, e respondem aqui, ó. São 4 perguntas de marcar. Vocês podem consultar a internet à vontade, tá? Aqui é só atividade em sala de aula. E boas. Agora, sobre os pets, eu vou juntar um bocado e ver o que dá para aproveitar e o que não dá. E qualquer coisa eu posto coisas para vocês durante a semana. Sobre o filme O Senhor das Armas, vocês querem que eu baixe ele e coloque lá para vocês verem também? Eu quero. Então eu coloco lá. Tem muitos livros de terceiro ano mesmo, quando a gente aborda esse assunto, tá lá coisas que a gente pode recomendar, livros e tudo assim. Esse livro sempre costuma estar, ó, esse filme. Aí eu vou baixar ele, vou colocar ele lá para vocês, disponibilizar aí para vocês, beleza? Vou colocar ele dubladinho, bonitinho lá para vocês. Ó, gente, então é isso. É a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham amado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que todo mundo saia daqui um pouquinho mais inteligente. Espero que vocês aproveitem o final de semana. E até semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguns aí já me chamam no WhatsApp mesmo. E podem me chamar lá no Classroom. Ok? Tchau para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não. Então é isso, gente. Tchau. Obrigado pela paciência e vontade de estudar de hoje. Tchau. Tchau. Obrigada.